Shalom Leculam, a paz para todos. Sou o pastor Eliezer, este é meu canal. Gostaria que você se inscrevesse para você acompanhar os estudos, porque aí os vídeos vão automaticamente sendo enviados para quem é inscrito, e para fortalecer o canal aí, para que esse conteúdo possa chegar a um número maior de pessoas. Bom, no vídeo passado eu falei sobre Isaías 53 e gostaria de dar continuidade a este assunto. Eu abordei no vídeo passado, na mensagem passada, o aspecto do Messias leproso. Eu não vou entrar nesse mérito agora. Peço a você que assiste o vídeo passado para você também somar a este, para que você possa entender um pouco mais sobre o capítulo 53 de Isaías. Eu vou ler a partir do capítulo 52, versículo 13, que ao meu ver, Isaías 53 deveria começar aqui, no versículo 13 do capítulo 52, para fazer mais sentido ainda ao capítulo 53. Diz assim, Isaías 52, 13. Eis que o meu servo operará com prudência, o servo sofredor. Ele será engrandecido, diz o texto, e elevado e muito sublime. É muito interessante Isaías, antes de falar do seu sofrimento, o sofrimento do Messias, ele fala da sua exaltação. Nós sabemos que Jesus sofreu o que sofreu, mas ele foi exaltado acima, de todos os céus, está sentado à destra de Deus Pai. Antes da sua glória, virá o seu sofrimento. Muito interessante também que no seu livro, ele fala lá no capítulo 6 da sua exaltação, e só no 53, aliás, só do 42 e diante de Isaías, que ele começa a falar do servo sofredor. E depois ele começa a falar também, de 54 em diante, da glória da cidade de Jerusalém, por causa da vinda do Messias. Porque a glória de Israel é o seu Messias, que eles rejeitaram. Versículo 14. Como pasmaram muitos à vista dele. Muitos que olharam para ele ficaram pasmados. Por quê? Pois o seu parecer, a sua aparência, estava tão desfigurado, o seu parecer, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a de outros filhos dos homens. Jesus, ele morreu em 6 horas, desde o momento da sua crucificação, que foi às 9 da manhã, até às 3 da tarde. Ele é uma exceção à regra, porque a pessoa que era crucificada, ela levava em média de um dia e meio, a 9 dias para morrer. Era algo cruel, realmente. E Jesus, ele morre em 6 horas. Por que ele morreu tão rápido? Ele não morreu por causa dos flagelos da cruz. Não foram os efeitos da crucificação que mataram Jesus. Ele sofreu os efeitos da crucificação, mas ele morre muito rápido para que a gente possa admitir que ele morreu por causa dos cravos que estavam nas suas mãos e nos seus pés. Enfim, há algo que levou Jesus a morrer muito antes dos efeitos da crucificação matá-lo. E de fato, Jesus levou sobre si, segundo Isaías cita 5 vezes essa expressão, levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, dores, pecados, a nossa transgressão e iniquidade. Jesus levou sobre si, e nesse momento em que simbolicamente Deus está colocando a mão sobre o seu cordeiro, ele está transferindo o pecado da humanidade sobre a cabeça de Jesus. E o que matou Jesus então foi os nossos pecados, as nossas transgressões e iniquidades. Jesus morreu por causa do pecado, como Isaías fala em 53, do pecado do meu povo, Isaías falou. Nós sabemos que Jesus não morreu apenas por causa do pecado de Israel. Ele morreu também por causa do pecado de todo ser humano. Veio sobre ele. Por isso que ele morreu tão rápido. E o aspecto dele, como eu falei na aula passada, o aspecto dele ficou como o de um leproso. Ele ficou leprosado, ele enfermou na cruz do Calvário. Ele ficou doente por nossa causa.
E aí Isaías vai... Não, Isaías, versículo 15 do capítulo 52. Assim, borrifará ou aspergirá muitas nações com seu sangue, claro. Como eu falei, ele não morreu só para Israel, mas para todo o ser humano. Os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouvirão entenderão. Eu acredito que essa expressão, os reis fecharão a sua boca, faça uma referência primária a Herodes, a Pilatos, e também a todos os reis da terra, que ele vai reinar sobre todo o rei, né? Ele vai ser rei dos reis, e todas as autoridades, todo aquele que de alguma maneira falou algo contra o Messias e contra a sua obra expiatória, vão entender e vão calar suas bocas. Não significa que essa gente vai crer e vai ser salva, mas vai ficar tudo claro naquele tempo. Tudo que Isaías escreveu, tudo que a palavra de Deus nos transmitiu, vai ficar tudo claro naquele tempo. Versículo 1 de Isaías 53. Quem creu, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? A pergunta de Isaías eu expliquei no vídeo passado. Ele tem uma mensagem que Israel vai rejeitar. É a mensagem do Messias leproso. E quando ele diz a quem se manifestou o braço do Senhor, o braço do Senhor é uma expressão tirada lá da manifestação de Deus contra o Egito. Ele tira Israel do Egito com mão forte e braço estendido. O seu braço salvador. Com mão forte, ele golpeia os deuses do Egito, com o braço estendido, ele resgata a sua noiva, ele compra a sua noiva. E a expressão braço do Senhor nada mais é que uma referência ao Messias, Jesus. Ele é o braço salvífico do Senhor. Tá? Isaías 59, ele fala também que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, seus braços não estão encolhidos para que ele não possa salvar. Ou seja, o braço do Senhor, a maneira como Deus salva é por meio de Jesus. Versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Como eu falei, o aspecto dele estava tão desfigurado como um leproso, que os judeus olhando para ele não poderiam desejar, não viram nele beleza alguma, né? Não parecia um rei, tá? E a dificuldade deles de verem Jesus, o filho do carpinteiro, de uma dona de casa, aquele rei glorioso que ele esperava. Por isso o texto fala, porque foi subindo como um renovo perante ele como a raiz de uma terra seca. Ou seja, a sua origem não apontava na visão dos judeus para o herdeiro de Davi, o descendente de Davi, que ia reinar sobre Israel. A palavra renovo aqui é netzer, no hebraico, da onde vem a palavra Nazaré, Nazareno. E era também um termo dirigido ao Messias. Ezequiel fala sobre renovo. O próprio Isaías no capítulo 11, quando fala que do toco de Jasser brotará um rebento, um renovo. Por quê? Porque a dinastia de Judá, né, acabou após Babilônia ter levado cativo. Acabou em Zedequias. E a partir de então ficou o toco, até que viesse Shiló, aquele a quem pertence o cetro por direito. Então Jesus veio, mas eles não deram o cetro a ele. Jesus voltará, porque no tempo certo ele vai receber o cetro de justiça, vai reinar sobre Israel e a partir de Jerusalém todo o mundo. Então eles olharam para ele, não viram o aspecto de um rei. Não entenderam o Messias leproso, o servo sofredor. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Isaías está descrevendo como a nação o via. Tá? Homem de dores, experimentado nos trabalhos. Ou seja, homem que sabe sofrer.
homem de experiência no sofrimento. Tá? E como um de quem os homens escondiam o rosto. Por quê? Porque estavam vendo um leproso na cruz. Era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Não fizemos dele caso algum. Principalmente os sacerdotes. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós, os israelitas, os judeus, o reputamos, o consideramos por aflito de Deus. A palavra aflito aqui é nagua, ou seja, alguém que Deus lançou uma praga de lepra. Ferido de Deus e oprimido. Deus está oprimindo ele. O que está acontecendo com ele na cruz do Calvário, ele merece. Não, mas Isaías deixa bem claro. O que está acontecendo ali é por causa do pecado de Israel. Ele vai dizer o seguinte, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Enquanto Israel dizia, ele está sendo afligido por Deus. Deus está ferindo ele, está oprimindo ele. A Isaías fala, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ou seja, nós estamos dizendo que ele foi ferido porque Deus está afligindo ele, Deus está oprimindo ele. Não, a razão de que ele está sendo ferido, as feridas que está sendo feita nele, é para nos sarar. Olha o que ele diz. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele está sendo castigado para que a gente tenha comunhão com Deus, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E pelas suas chagas fomos sarados. Mais uma vez, a palavra chaga fazendo uma referência à chaga da lepra. Todos nós andamos desgarrados, ou andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, como ele falou lá em Jerusalém. A morte dele foi para ajuntar o rebanho de Israel junto a ele. Por quê? Porque o ensino de Jesus faria isso. Porque o ensino do rabinato de Israel os espalhou. Jesus foi para morrer na cruz do Calvário, o seu ensinamento foi para juntá-los em torno dele. Ele fala para Jerusalém, ele chora sobre a cidade e fala, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu vos quis ajuntar? Ele está falando lá do passado, através dos seus profetas que foram enviados. Quantas vezes eu vos quis ajuntar, mas vocês não quiseram. Eu ia colocá-los debaixo das minhas asas e vocês estariam seguros. Então por isso Jerusalém estava sendo dominada por Roma. E vocês conhecem a história bíblica, quem conhece, e a história secular, sabe que Jerusalém nunca foi independente depois que Babilônia a tomou. Mas a Jerusalém vai se tornar do Messias e do povo de Israel, porque hoje é uma cidade cosmopolita, tá? Ela está dividida na parte árabe e a parte de judeus. Versículo 7. Ele foi ferido, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, aleluia, o cordeiro de Deus. Ele submeteu, ao sacrifício. Foi levado ao matadouro, como eu já expliquei na aula passada. E como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu sua boca. Como eu expliquei na aula passada, ele foi levado ao pretório, apanhou bastante e não abriu a sua boca. Ele suportou bravamente, como fala Isaías 50, deu as suas costas, não tirou o seu rosto de quem o batia, de quem o cuspia. Tem um salmo que fala que as suas costas foi arada, Foi feito como um arado nas suas costas. Como se as costas do Messias fossem um campo e ela foi arada. E realmente ele sofreu bastante. Versículo 8. Da opressão e do juízo foi tirado. O que significa isso? Jesus foi julgado de maneira injusta. Tá? Ele foi levado à noite para a casa de Caifás. Houve falsos testemunhos, enfim.
fizeram de tudo para condenar Jesus. E quem contará o tempo da sua vida? Morreu muito jovem, aos 33 anos, ninguém cogitou, tá? Ninguém cogitou para as suas origens. Porquanto foi cortado da terra, foi morto, foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo. É claro, foi ele atingido. Isaías é claro, não tem por que os judeus dizer que esse servo sofredor é a própria nação de Israel. O servo sofredor está morrendo por causa da transgressão de Israel. Como é que pode ser Israel? É muita desonestidade, tá? É muita desonestidade da parte deles dizer isso. É só para não admitir que isso tudo aqui aconteceu com Jesus. Versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Aí o termo enfermar, como eu expliquei no vídeo passado, faz uma referência também à lepra. Ele ficou doente, muito doente na cruz do Calvário. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Foi na cruz que aconteceu isso. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Por que agradou o Senhor moê-lo? O final responde. O resultado, o 11 responde, o resultado do seu trabalho. Eu vou ler o 11 depois, mas primeiro eu vou explicar o seguinte. Quando o texto fala que agradou o Senhor moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma puser por expiação do pecado, significa que ele vai morrer por expiação do pecado da nação. E ele diz em seguida que ele verá a sua prosperidade, a sua posteridade e prolongará os seus dias. Significa o quê? Que esse que vai morrer pelos pecados da nação vai ressuscitar, a ponto de ver a sua posteridade. Aleluia. E viver por muitos dias, ou seja, para a eternidade. O 11 diz, o trabalho da sua alma ele verá, porque vai ressuscitar. Ele vai ver o trabalho da sua alma. O penoso trabalho, nessa Bíblia aqui não está a palavra penoso, mas tem versão que está, que o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o servo sofredor, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade dele levará sobre si. Ele só pode justificar aqueles que creem. Por isso ele fala justificar a muitos, mas ele morreu por todos. Isso é fato. Versículo 12. Preste atenção no 12, porque no 11 ele chama o servo de justo e daquele que justifica. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Isso é um termo de guerra. Despojo são os bens da nação que foi conquistada. Então a nação que era conquistada, o que eles tinham, passavam para a nação conquistadora. Então Jesus conquista na cruz do Calvário muito despojo. Esses despojos são bens a qual Satã estava retendo sob prisão, que somos nós. Somos nós. Jesus faz uma menção a isso quando ele fala do valente e o mais valente. O mais valente é ele que entra na casa do valente, amarra o valente e tira as armas que ele confiava e o despoja dos bens que ele guardava. Estando ele armado, guardava os seus bens. Então, pessoas que estavam sob o poder de Satã, através da cruz de Jesus, da sua morte, é retirada do seu poder. Nós estávamos em trevas, no império das trevas, mas ele nos transportou para o império, para o reino do seu amor, para o reino da luz. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. E foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. Eu quero só falar dessa parte que ele foi contado com os transgressores. Jesus morreu como um malfeitor, ao lado de 2 malfeitores, tá? E certamente o enterro dele seria um enterro indigno. Mas Deus faz com que ele seja enterrado na sepultura
de um homem rico. Vou ler de novo o texto. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirei o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelo transgressor intercede. Interessante que nessa versão aqui, essa versão está muito ruim, não fala que... Não, fala assim, desculpe. Quero voltar ao versículo 9. Perdi a localização aqui, o versículo 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios. Ele morreu ao lado de 2 malfeitores e ele estava contado como se fosse enterrar junto com aqueles, um enterro indigno, com aqueles homens que morreram como malfeitores. Mas o texto diz: e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Olha o motivo pelo qual ele foi enterrado com o rico e não com os malfeitores. Porque naquela época, aquelas pessoas más, as pessoas indignas, não tinham um enterro digno. O enterro era conforme a sua dignidade ou não. Então o fato de Jesus morrer com os malfeitores e ter sido enterrado na cova de um rico, isso mostra que ele não cometeu injustiça. O enterro de Jesus é um testemunho a favor dele, a favor da sua justiça. É isso que Isaías está falando. E tem muitos outros detalhes, né? Eu estou pulando algumas coisas, querendo ser bastante sucinto, para mostrar a vocês a riqueza desse texto. Então assista o vídeo também anterior e some a este e leia com mais atenção cada termo, cada palavra de Isaías, e nós vamos ver que mais uma vez, mais um texto que Jesus cumpre à risca. Coisas que Jesus podia fazer com que se cumprisse e coisas que Jesus de modo algum tinha como interferir no cumprimento dessas profecias. Como, por exemplo, eu já falei do seu nascimento virginal e outras tantas coisas. Então acompanhe, se eu não falho a memória, os 8 vídeos anteriores a esse. Eu venho falando dessa série sobre as credenciais messiânicas, né, que se cumpriram em Jesus. Jesus é o Messias e é a função da igreja. Depois você lê Isaías 62, principalmente o versículo 11. É a função da igreja dizer para Israel: o seu Messias, o seu Salvador vem. Ele está por voltar e a igreja precisa deixar de ser menina, antissemita na sua doutrina. Existe uma teoria terrível, herdada da Igreja Católica Romana, que diz que nós somos Israel de Deus. Isso é uma mentira absurda. E isso atrapalha a gente entender muitas coisas que a Bíblia fala. Quando não sabemos separar entre Igreja e Israel, não sabemos separar esses 2 povos, nós deixamos de entender muita coisa. Então que Deus possa abençoar vocês. Letra 8.